Oi pessoal, é o Dr. Luiz Guilherme do canal Labinas Psiquiatria e Psicologia. O tema do vídeo de hoje, na verdade, é de uma série de 3 vídeos que eu vou fazer. Eu vou falar de fobia específica, que são fobias relacionadas a objetos ou algumas situações ou animais. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que é isso, que é muito comum na nossa sociedade. Dentre as fobias específicas, a fobia de avião é uma que eu vejo muito no meu consultório, né? O medo de viajar de avião e tal, chamado aerofobia. Então também fiz um vídeo com esse tema e que eu vou postar na semana seguinte. E depois eu fiz um outro vídeo também que eu falo sobre como lidar com medo de viajar de avião, tá bom? Então a partir de hoje eu vou começar essa série. E de fato, o que é a fobia específica? Então, a fobia específica é quando você tem um medo acentuado, uma ansiedade acentuada em torno de um objeto ou de uma situação específica. Quem nunca ouviu falar naquela pessoa que tinha medo de aranha, que quando ouvia falar de aranha, ouvia uma aranha, saía do controle de uma maneira muito intensa? Ou então, de avião, ou então medo de água, medo de nadar, medo de altura, medo de insetos, por exemplo. Então, a fobia específica nada mais é que um nome que a gente dá para esses tipos de medo focado em alguma situação. Eu uso muito aqui no consultório, por exemplo, o medo de elevador, né? Esse é um transtorno psiquiátrico. Por quê? Porque quando esse medo atinge uma intensidade tão grande, essa ansiedade atinge uma intensidade tão grande, a pessoa ela começa a evitar situações. Então, só de ouvir falar em que tem que pegar um elevador, ou só de pensar que vai no consultório médico, que está lá no 9º andar e que precisaria pegar um elevador, isso já começa a fazer com que a pessoa ela fique apavorada, comece a ter sintomas físicos e psicológicos por conta disso. Então ela começa a ter uma esquiva evitativa, ela começa a evitar essas situações. Ou então precisa de alguém para fazer um reforço. Então do elevador, que eu usei até esse fato, é muito comum a pessoa chegar, ir no prédio e ficar esperando alguém chegar com ela para, se ela não tiver acompanhada, esperando alguém pegar o elevador e subir o elevador com ela, por exemplo, tá? Então, esse medo e essa ansiedade, eles são muito intensos para o estímulo, são de uma intensidade que a pessoa não faz sentido até para quem está em volta dela, para quem socialmente, culturalmente conhece a pessoa, porque é algo muito intenso. Esse medo é muito desproporcional à situação. Então, por exemplo, uma fobia de aranha, uma fobia de alguns insetos ou de água, que a pessoa ela não consegue ir para uma praia, por exemplo. Ou se ela está vivendo numa área urbana, que às vezes tem um inseto ou outro, ok, mas quando ela vai para uma área rural, ela começa a ter um pânico só de achar que ela pode encontrar insetos. Então essa pessoa começa a ter um prejuízo, não só um prejuízo social, como um prejuízo funcional de qualidade de vida. Então, a pessoa começa a evitar situações que poderiam trazer até algum benefício para ela, mas por conta de uma situação específica ela não consegue, tá? A prevalência, ou seja, o número de pessoas que tem isso na sociedade nesse momento é de 7 a 9%, varia um pouco de estudo para estudo. Estima-se que criança, normalmente, que é onde começam esses sintomas, esse transtorno, tem uns 5% de prevalência. O adolescente chega a ter números até de 16%, e isso tende a diminuir um pouco na idade mais avançada, no idoso. O idoso ainda tem isso, pode ter isso, mas já é um número menor. Sabe-se que normalmente essas pessoas têm uma evolução super benigna, melhoram rápido, mas aquelas que mantêm isso ainda na idade adulta, sem o tratamento, provavelmente isso vai cronificar. Vai ser muito difícil tirar isso por conta própria. Então, precisaria sim de uma ajuda médica, enfim. Mas então, por que a pessoa tem isso? Não se sabe ao certo, tem vários fatores, né, que podem levar, entre eles ter experimentado um trauma real nisso, mas que também não quer dizer, por exemplo, a pessoa ela se afogou quando criança, então ela acaba tendo uma fobia de mar, de lago, de entrar em água. Pode ser um
um desencadeante, mas não é necessário. Algumas pessoas têm isso só como um fator de risco, né, como algo que pode levar, só de ouvir uma história de alguém que teve. Então, por exemplo, eu tenho medo tenho uma fobia muito grande de sangue, de ferimentos, então só talvez algum trauma de quando ela era criança, de algum parente ou amigo que teve isso já pode ter sido um desencadeante, tá? Lembrando também que muitas pessoas só de verem que isso aconteceu com alguém já pode desencadear um quadro de pânico associado a essa fobia, tá ok? Esses sintomas, eles têm, com os transtornos de modo geral, né, esses transtornos específicos, eles têm tratamento. O tratamento com medicação pode ser necessário em alguns casos, tá? Não só para quando a pessoa vai enfrentar situações fóbicas, né, que dão esse medo intenso, mas também algo para ajudar a lidar com ansiedade e tal. Afinal, é muito comum ter tais transtornos com eventos, com esse transtorno fóbico, né, específico, com outros eventos de depressão, de ansiedade. Então, às vezes, você precisa tratar essas duas condições. Mas a medicação se faz necessária, então, naquela forma aguda, mas também como uma forma crônica. E é muito interessante o uso da terapia cognitivo-comportamental, né, que é uma terapia em que você consegue pegar algumas das distorções cognitivas e fazer com que a pessoa se reabilite na forma como pensa, como lida com esses eventos traumáticos. Outras modalidades mais novas também têm ajudado bastante, como o neurofeedback, por exemplo. Tá ok? Então isso é a fobia específica. Então pode ser do quê? Como eu falei, pode ser de aranha, pode ser de cobra, então animais, pode ser de objetos, então de agulha, pode ser de humanos, palhaço, por exemplo. Crianças é muito comum ter fobia, medo intenso de palhaço. Pode ser de água, pode ser de altura, pode ser de elevador, pode ser de médico, tá bom? Então, eu expliquei um pouquinho desse quadro. Se você gostou do vídeo, dá um like. Não esqueça de assinar o canal Labinas Psiquiatria em todas as redes, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá ok? Eu fico por aqui. Até a próxima.